E olha, o Bom Dia Produtor cumpre com o papel de orientar você, meu amigo e minha amiga do campo. O assunto é a febre amarela. O surto, que começou no ano passado, já é o maior desde 1980, quando o Ministério da Saúde passou a disponibilizar os dados da série histórica. Além da corrida aos postos de saúde para se vacinar, esse surto também está ocasionando uma tragédia ambiental sem precedentes. Isso porque, junto da doença, disseminam-se medo e ignorância. Diariamente chegam notícias de populares que agridem e até mesmo, infelizmente, matam os macacos, principalmente os bugios, animais que, junto dos humanos, também são vítimas. E olha, para você que mora no campo e às vezes tem mais facilidade de encontrar também esses animais primatas pertinho aí da sua propriedade, o programa Bom Dia Produtor faz questão de esclarecer alguns pontos importantes. É o Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o biólogo, doutor em ecologia e mestre em zoologia, além de professor e pesquisador da Uniderp, José Sabino. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Acho importante, já está quase passando da hora de repassar essas informações, então, porque a gente está falando com todo o Brasil, inclusive a região sudeste, que é onde a gente tem visto aí que tem muitos casos de pessoas que estão matando os animais. Vamos esclarecer, então, esses pontos? Com certeza. E olha, qual a relação, então, dos macacos na transmissão da febre amarela? Porque os macacos são os principais alvos do mosquito transmissor da febre amarela, professor? Bom, a febre amarela, desde 1940, ela está restrita no Brasil aos ambientes que nós chamamos de ambientes silvestres, as florestas, essencialmente as florestas. Isso porque os dois mosquitos que transmitem a febre são mosquitos que não se adaptam ao ambiente urbano. Eles precisam da floresta para sobreviver. Então, as condições climáticas, o habitat dos mosquitos que transmitem, né, a febre amarela é a floresta. Então, ela não está no ambiente urbano desde 1942. Então, o que acontece é que esses mosquitos vivem e, para poder se alimentar, sugam o sangue e no momento que eles picam para pegar o sangue, que é o alimento, eles deixam o vírus nos primatas, principalmente. Principalmente, né? Mas olha, vale reforçar que bugios, saguis, micos ou mesmo qualquer outro mamífero podem ser reservatório do vírus, mas não são transmissores da enfermidade. Não é mesmo, professor? Eles são, na verdade, vítimas tanto quanto os humanos, com um agravante que, na maior parte das vezes, 70%, 80% dos macacos que são picados e recebem a carga viral morrem. Então, por exemplo, tem um dado que um amigo, colega que trabalha em Minas Gerais passou. O ano passado, eles calculam entre 7 e 8 mil bugios que morreram nas florestas de Minas. Tudo isso? Realmente, assim, é uma situação, eles falam em torno de 70% de mortandade da população. Já não tem muitos animais, né? Então, assim, é um problema, já é uma espécie ameaçada, né? E com essa crise, digamos, esse surto da febre amarela, as populações desses animais declinaram, né? Os bugios, principalmente, eles ficam, quando são picados e recebem o vírus, eles desenvolvem a doença, em torno de 70% deles morrem, né? Em decorrência do quadro viral, que é muito complexo, tem parada, principalmente uma parada do fígado, né? Uma crise hepática, né? Daí, inclusive, o nome de febre amarela. Quando os humanos são infectados, acometidos pela doença, há um desenvolvimento de uma crise hepática e aí uma série de substâncias do corpo dão a coloração amarela à pele, né? Então, esse é um problema, né? Mas, especificamente no caso dos macacos, o que há, assim, eles ficam letárgicos, fica amuado. Quando a gente tem uma gripe, uma doença grave que nos dá febre, você fica quietinho, né? Os macacos a mesma coisa, só que muitas vezes agravado pelo fato de não terem
toda uma imunidade bem estabelecida e aí eles acabam morrendo. E só para reforçar, quando a gente fala em floresta, é mais na Mata Atlântica ou não? Onde está localizado o maior problema hoje aqui no Brasil? Basicamente na Mata Atlântica. Isso porque as manchas de florestas, elas são relativamente reduzidas, você não tem extensões enormes, né? E elas são permeadas pelas cidades, daí o risco, então, de ter contato com os humanos, né? Os humanos dessas áreas que são próximas às florestas... Principalmente região sudeste? Região sudeste, um pouco nordeste também, mas mais o sudeste do Brasil, Espírito Santo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, são os lugares que estão tendo os maiores índices de infestação dos macacos, né, e também das pessoas que vão à mata ou tão próximo desses lugares. Principalmente férias, né, período agora que a pessoa vai descansar. Essa entrada das pessoas na mata é o que permite, né, com que o mosquito, ao invés de picar o macaco, pique um ser humano. Um ser humano. Então, como identificar esses macacos que estão com a doença e principalmente por quanto tempo ele carrega o vírus da febre amarela? O período é muito pequeno, porque normalmente eles pegam a doença, não vão circular e, portanto, não tem o risco, né, deles transmitirem. Né? Então, eles ficam quietinhos, né? Mas, em geral, o desenvolvimento da doença é da ordem de 7 dias a 10 dias. Né? E aí, na maior parte dos casos, se ele não tiver capacidade de se defender interna, que a gente chama de sistema imunológico, né? Se ele não tiver um sistema, uma bateria de anticorpos que permita ele sobreviver, ele morre. E daí essa mortandade da ordem de 70% dos animais. E olha, além disso, muita gente acaba culpando os macacos e matando os animais. O que podemos fazer quando encontrarmos um com esses sintomas? Um dos principais temores que há neste momento é para que não se crie uma aversão equivocada aos macacos. Bom, os macacos, eles funcionam como se fossem alertas. A gente pode pensar como se fosse uma cerca elétrica de uma casa, né? Encostou, dá o alarme. Os macacos funcionam exatamente dessa forma. Os bugios, principalmente, que são animais mais de corpo maior do que saguis, por exemplo, eles são mais facilmente avistados. Então, as pessoas detectam um bugio, vê ali, muitas vezes já doente, né? Então, avisar as autoridades, porque naquela região você pode estar realmente tendo um surto. E aí, qual é o procedimento? Né, em relação aos humanos, vacinar essas pessoas dessa região do entorno, onde está, então, tendo uma circulação do vírus entre os mosquitos e os macacos. E ao invés disso, ao invés, então, de ver como um indicativo, né, como o senhor acabou de dizer, essa cerca elétrica, acabam matando os animais. Não, aí realmente não tem outra palavra, é ignorância. A gente tem que combater a ignorância com informação qualificada. Tem muita informação circulando nas redes sociais, né, nos aplicativos de mensagens, né, com absolutamente informações erradas. Os macacos e os animais silvestres são vítimas tanto quanto nós, seres humanos. Na verdade, eles são sentinelas, não é mesmo? Funcionam como um alerta. Olha, tem um problema aqui. Aí as autoridades da saúde pública são alertadas, vão lá e vacinam as pessoas do entorno. A vacina é muito eficiente, ao contrário também do que tem informação errônea circulando. A vacina é extremamente eficaz, né? E em alguns casos, por exemplo, pessoas idosas acima de 65 anos, com alguns quadros como diabetes não controlada, devem ser orientadas por um médico para saber o custo-benefício. O risco em vacinar é maior do que ficar exposto à doença. Exato. Então, quem vai decidir isso é um médico. Agora, eu diria que 95% da população estão aptas a receber a vacina, que é, então, um sistema de defesa, né? Vai alertar o seu sistema de defesa, acionar suas baterias de anticorpos, para que, se na eventualidade de ser picado, você tenha, então, a imunidade pronta para combater o vírus. E além disso também, além dessa vacina que é fundamental, existem alguns pequenos detalhes, fatores que a pessoa também pode para prevenir o aparecimento então da doença?
Bom, se for ao campo e ainda não tiver vacinado, o que é um erro, né? Então vai para o campo, sabe que vai para alguma área que ocorre as chamadas endemias, né? Que a doença está disseminada, vacine-se com pelo menos 10 dias de antecedência. Esse é o procedimento. Então, para que você receba então a vacina e dê tempo do teu sistema imunológico preparar você. A outra coisa é usar também repelente quando está em ambientes de mata. E olha, a gente tem um levantamento, ele não está tão atualizado, mas só para que o pessoal de casa possa ter uma ideia, feito pelo Ministério da Saúde, no período de 1º de julho do ano passado até o dia 30 de janeiro deste ano, com os estados que têm mais casos. Vamos dar uma olhadinha? Aí você pode comentar, a gente pode ver, não está tão atualizado, não são os últimos números, mas a gente já tem uma ideia, você principalmente tem um quadro dos geral, estados. né? Vamos dar uma olhadinha. Então, a gente tem aqui São Paulo, é o que recebeu o maior número de notificações? Acho que reflete até o tamanho da população, né? Local, né? Mas, de qualquer forma, você tem lá a notificação lá da ordem de 573, né? E óbitos 43, o que é bastante preocupante, né? É assim, muita coisa. Então, as pessoas têm que se imunizar, têm que tomar a vacina e, obviamente, se tiver alguma restrição, mulheres grávidas no início de gestação, mulheres que estão amamentando, também fazem parte desse quadro que deve ser analisado por um especialista. No caso, o pessoal da área médica tem total competência para orientar pelo sim ou pelo não no uso da vacina. Mas, de novo, 95% das pessoas estão aptas a receber e a vacina e ela resolve, ela é extremamente eficaz, né? E aí a gente tem essa situação, né, em não tendo boas defesas, estando com o sistema imunitário deficiente, a pessoa pode vir a óbito mesmo, né? Pode ter essa questão. Então vamos deixar aqui as palavras finais, porque é interessante, porque nós temos o Brasil todo sintonizado, região sudeste também, porque a gente fala diretamente com o homem do campo, ou pessoas que sempre estão indo para o campo. Qual orientação o senhor passa, então, nesse momento em relação a esse surto de febre amarela? Bom, sem alarmismo, procure o serviço médico, né, e tome a vacina. Em alguns lugares, por conta da demanda de pessoas a serem vacinadas, o Ministério da Saúde decidiu fazer a chamada vacina fracionada. O que quer dizer isso? Que ao invés de eu usar uma dose completa, eu uso uma fração e aumento a possibilidade de imunizar mais pessoas. A vacina fracionada, ela já foi usada na África, em alguns momentos de crise também, onde há surtos e que você não tem um número de vacinas suficiente para bloquear, fazer o bloqueio, né, imunológico, né, de um grande grupo de pessoas. Ela é eficiente, só que ela é eficiente por um período menor. O que é esse período menor? 8 anos, é o que a Organização Mundial de Saúde avisa. Então, nesse caso, é melhor vacinar mais pessoas com as vacinas que temos disponíveis. Então, o produtor, a pessoa que tem contato com a floresta, deve sim procurar um posto de saúde, né, e buscar a vacina para se proteger. Tá certo. Olha, nós conversamos aqui, uma conversa esclarecedora com o biólogo, doutor em ecologia e mestre em zoologia, além de professor pesquisador da Unidep, professor José Sabino. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. E eu acho que sempre assim, a palavra-chave aqui é informação de qualidade, né? Não cair na conversa das pessoas que não são especialistas. Procure alguém esclarecido para se orientar, porque isso pode depender até da sua sobrevivência, né? É verdade.